Meus amigos, vamos abordar como tema de nossa apresentação o plano de governo que o Brasil precisa. Eu achei oportuno tratar deste tema simplesmente porque estamos às vésperas de uma eleição presidencial, eleição para o parlamento federal, estadual e para governadores. A nossa responsabilidade como eleitor é muito grande nesta quadra política em que nós estamos vivendo no nosso país, cujos problemas são do conhecimento de todos, problemas econômicos, sociais e políticos também, inclusive de ameaça à própria democracia. De modo que eu achei oportuno tratar desse tema simplesmente porque os candidatos à presidência da República não são muito explícitos, não são muito claros quanto ao que pretende fazer se assumirem a presidência da República. O que eu pretendo expor para todos vocês é a minha visão de qual seria o plano de governo que o Brasil precisa neste momento grave da nossa história. Nosso objetivo é apresentar o que seria necessário em termos de plano de governo a ser posto em prática imediatamente. Repito, imediatamente pelo futuro governante do Brasil. Isto é, pelo futuro presidente da República. O plano de governo necessário ao Brasil, no momento atual, deveria ter como objetivo primordial eliminar 4 flagelos que afetam o nosso povo: o desemprego, a pobreza, a violência e a inflação. O plano de governo deveria considerar estas prioridades, porque se constituem, como eu já disse, nos maiores flagelos enfrentados pela população brasileira, cuja solução não pode ser protelada. Isto é, tem que acontecer imediatamente. No Brasil, o desemprego alcançou níveis recordes na história. O número de brasileiros em pobreza extrema aumenta vertiginosamente da mesma forma que cresce a taxa de desemprego. O Brasil é o país com maior índice de mortes por arma de fogo por habitante. Ganha inclusive dos Estados Unidos, que é um dos países que tem as maiores taxas de criminalidade do mundo. A inflação, por sua vez, corrói a renda de todos os brasileiros, mas ela é mais cruel com quem tem menos renda. O plano de governo do futuro governante do Brasil deveria priorizar, na minha opinião, portanto, a eliminação do desemprego, da pobreza, da violência e da inflação no país. Sobre esses 4 pontos prioritários para o plano de governo, eu queria destacar que eu já publiquei vídeos que tratam especificamente de cada um deles. O da eliminação do desemprego, o da eliminação da pobreza, o da eliminação da violência e também a eliminação da inflação. Quem quiser se aprofundar na abordagem de cada um desses pontos, eu sugiro assistir cada um desses vídeos. O que nós estamos fazendo aqui é sintetizar esse conjunto de propostas
que eu apresentei para cada um desses pontos, desemprego, pobreza, violência e inflação, agora nós estamos sintetizando em termos de um plano de governo. E eu acho absolutamente necessário que os candidatos ao governo da República exponham sua opinião a respeito do que pretende fazer ao assumir a presidência da República. Vamos agora falar desses pontos, a questão do desemprego, da pobreza, da violência e da inflação. Vamos apresentar números, para que fique bem claro por que nós estamos colocando esses 4 pontos como cruciais para que o plano persiga no futuro governo, como uma ação imediata. A taxa de desemprego no Brasil alcançou, a partir de 2014, um crescimento vertiginoso, com 12 milhões de trabalhadores desempregados e 4,8 milhões de desalentados em 2021. De 2014 até 2021, houve uma piora vertiginosa do desemprego, ao ponto de nós chegarmos em 2021 com 12 milhões de trabalhadores desempregados e 4,8, ou seja, 4 milhões e 800 mil trabalhadores desalentados, ou seja, que desistiram de procurar emprego. A pobreza cresceu exponencialmente no Brasil nos últimos anos. No Brasil, em 2019, aumentou para 54 milhões e 800 mil pessoas o número o número daqueles que se encontram em estado de pobreza, de acordo com o IBGE. Todos esses dados que nós estamos apresentando são dados oficiais. Aumentou também a extrema pobreza no Brasil. Em 2017, esse número saltou para 15 milhões e 200 mil pessoas vivendo em extrema pobreza. Em 2017, o Brasil alcançou a marca histórica de 63.880 homicídios. Isso equivale a uma taxa de 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Uma das mais altas taxas de homicídios intencionais do mundo. O limite considerado como suportável pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, é de 10 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto que no Brasil nós alcançamos 3 vezes mais do que isso. Por sua vez, a inflação se apresenta como mais um dos flagelos que atinge a população brasileira no momento atual, porque corrói a renda de todos os brasileiros. Mas ela é mais cruel com quem tem menos renda. A taxa de inflação esteve fora de controle entre 2002 e 2004, quando evoluiu de uma taxa de 7,5% para alcançar a taxa de 17%. Ficou fora de controle também entre 2015 e 2016, quando evoluiu de uma taxa de 6% para 11%. E a partir de 2020 até o presente momento, quando evoluiu de 2% para 11%. Em março de 2021, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ultrapassou o teto da meta e não voltou mais. Bem, dito isto, com relação, nós apresentamos números relacionados com o desemprego, com a pobreza, inclusive a pobreza extrema. Apresentamos números sobre a violência e também sobre a taxa de inflação. Vamos agora lhes colocar a nossa visão de como resolver esses problemas. Para eliminar o desemprego,
é preciso retomar o crescimento econômico do Brasil, que possibilitaria fazer com que 12 milhões de trabalhadores desempregados, 4,8 milhões de desalentados voltem ao mercado de trabalho. E mais, que 34 milhões e 700 mil pessoas que exercem o trabalho informal, que corresponde a um número exorbitante de 40% do mercado, 40% das pessoas trabalham fazendo biscate. Então é preciso que também 34 milhões e 700 mil pessoas se transformem em trabalhadores com carteira assinada. O desemprego em massa registrado no Brasil tem como principal causa o fato de o país estar estagnado economicamente de 2011 a 2022. A estagnação não é um fenômeno recente. A culpa não é só do governo Bolsonaro. Isso vem desde 2011. A estagnação econômica do Brasil se explica pela queda do investimento na economia brasileira, a partir de 1990. De 1990 até 2021, a taxa de investimento no Brasil tem sido declinante. Nós já fizemos vídeos demonstrando essa queda na taxa de investimento do Brasil desde 1990 até 2021. E é importante observar o seguinte, que investimento significa novos negócios, novas empresas, e na medida que novas empresas e novos negócios acontecem, e para que isso aconteça é preciso que haja investimento, são gerados empregos. Mas o que aconteceu de 1990 para cá, e sobretudo a partir de 2011, quando a estagnação econômica efetivamente aconteceu, houve uma queda vertiginosa do investimento, tanto público quanto privado, na economia brasileira. E essa taxa de investimento tem sido declinante. A prática, não há nada melhor do que a prática para demonstrar se algo é positivo ou negativo. O que a prática vem demonstrando é a inviabilidade do modelo econômico neoliberal no Brasil, inaugurado pelo presidente Fernando Collor em 1990 e mantido pelos presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. A estagnação econômica do Brasil atual só será superada com o abandono do modelo econômico neoliberal. Esta é uma tese que eu defendo e vocês haverão de concordar comigo. Só será superada a estagnação com o abandono do modelo econômico neoliberal e sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista de abertura seletiva da economia brasileira. Eu vou lhe explicar mais adiante a razão pela qual eu defendo essa tese. Cabe destacar que a economia brasileira apresentou o maior crescimento econômico de 1931 a 1980, impulsionada pelas ações dos governos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e também os governos da ditadura e os governos da ditadura militar, que adotaram políticas econômicas nacional desenvolvimentistas, com o governo brasileiro atuando como mentor e indutor no desenvolvimento nacional, ao contrário do modelo econômico neoliberal em curso, em que o mercado é que se torna o principal agente econômico e o governo se torna coadjuvante, assumindo uma postura passiva. Então esta é a diferença entre o modelo econômico neoliberal que está em vigor no país e o modelo econômico nacional desenvolvimentista que eu defendo.
foi exatamente o modelo nacional desenvolvimentista durante os governos Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos da ditadura militar que o Brasil alcançou o maior crescimento econômico da sua história. Eu já abordei em vídeos esse tema do desenvolvimento econômico do Brasil. E isso está registrado em vídeos que estão contidos em nosso canal no YouTube. Quem desejar assisti-los e ter a certeza do que eu estou falando, é verdadeiro, assistam esses vídeos. A diferença fundamental é que no modelo nacional desenvolvimentista, a prioridade do governo é atender às necessidades do mercado interno, em que o governo atua como mentor e indutor do desenvolvimento nacional. Já no modelo econômico neoliberal, o governo assume uma postura passiva, transferindo para o mercado, para as forças do mercado, essa tarefa de induzir o processo de desenvolvimento. E isso não vem acontecendo no Brasil, desde 1990. Com a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, em substituição ao modelo econômico neoliberal, responsável pela devastação econômica e social do país, o governo brasileiro, esta é a minha tese, o governo brasileiro seria capaz de promover a eliminação imediata do desemprego existente no Brasil. Com a execução de quê? De 7.000 obras públicas paradas. Existem no Brasil 7.000 obras públicas paradas. Você poderia eliminar imediatamente o desemprego no Brasil com a execução dessas 7.000 obras públicas paradas. Além disso, com a construção de uma grande quantidade de novas obras públicas, com destaque para a infraestrutura econômica de energia, transporte e comunicações, e também a infraestrutura social, como educação, saúde, habitação e saneamento básico, todas demandando investimentos para promover o desenvolvimento do país. Além dessas 7.000 obras paradas que deveriam ser reativadas e a construção de novas obras públicas na área de infraestrutura, o governo deveria adotar a política de substituição de importações. O que é que significa isso? É que nós deveríamos patrocinar investimentos, o governo deveria patrocinar investimentos dentro do país que substitua produtos que nós importamos e que produtos importados esses que contribuíram de 1990 para cá para a desindustrialização do país. Seria uma forma de reativar a nossa indústria. E para isso, claro que teríamos que proteger todos os investidores que decidissem investir na substituição de importações no país. A vantagem de investir na política de substituição de importações é que o país ficaria menos dependente do exterior, como vem ocorrendo há muitos anos, e, sobretudo, neste momento, existe um problema sério de falta de produtos no mercado internacional, e isso contribui para alavancar a inflação no mercado internacional. Então, uma forma de evitar que o país absorva a inflação externa seria produzir internamente os produtos que normalmente vem importando há muitos anos. Então, a política de substituição de importações, além dessas vantagens, proporcionaria vários benefícios, como a geração de mais empregos para a população, um aumento da arrecadação de impostos por parte do governo, porque na medida que novas empresas
se instalem no país, sobretudo no setor industrial, em substituição a produtos importados, evidentemente que o governo também teria vantagens em termos de aumento da arrecadação de impostos. Além disto, da adoção da política de substituição de importações, a utilização da capacidade ociosa na indústria. Boa parte da capacidade industrial do país está ociosa, simplesmente devido à estagnação da economia. Falta, digamos assim, demanda para muitos dos produtos fabricados pela ainda debilitada indústria brasileira. Então, uma forma de gerar mais emprego seria utilizar a capacidade ociosa, ou seja, aumentar a produção da indústria de tal maneira que ela alcance sua capacidade plena de produção. Além dessas vantagens, aliás, além dessa política, é importante observar, além dessas políticas que há pouco falei, da execução de 7.000 obras públicas, construção de uma grande quantidade de novas obras públicas na infraestrutura e a adoção da política de substituição de importações e a utilização da capacidade ociosa na indústria, todo esse conjunto de ações resultaria no crescimento econômico do Brasil. Por quê? Porque, além do aumento do investimento público e privado, na reativação da economia, haveria aumento do consumo das famílias. Porque, na medida que aumenta o emprego, as pessoas desempregadas passam a trabalhar e a oferir renda, isso significa aumento do consumo. Então, isso é um incentivo ao aumento da produção e do crescimento da economia. Então, haveria aumento do consumo das famílias também, além do aumento do investimento público e privado, contribuindo para a elevação do produto interno bruto do país. Além de reativar a economia brasileira para eliminar o desemprego, o governo brasileiro deveria incentivar o desenvolvimento da economia social e solidária, que é uma importante alternativa que já se desenvolve no mundo desde o século XVIII. A França, por exemplo, no que diz respeito à economia social e solidária, ela é responsável por 10% do PIB da França, e que é um PIB respeitável. No Brasil, já existe iniciativa nessa área da economia social e solidária, mas a sua contribuição é de 1%. Nós poderíamos aumentar, gerar mais empregos, adotando políticas de economia social e solidária, que é uma importante alternativa que o futuro presidente da República, comprometido com o desenvolvimento nacional, deveria adotar. E a economia social e solidária é uma importante alternativa para a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho, dando uma nova oportunidade aos mesmos para trabalharem com um novo modo de produção, em que o lucro deixa de ser o principal objetivo e sim a geração de emprego. Então, são empresas que são instaladas com o propósito de gerar emprego, sobretudo emprego, e não em busca do lucro, como ocorre com a grande maioria das empresas instaladas em nosso país. Além da alternativa da economia social e solidária, deveria ser implementada, deveria ser desenvolvida a economia criativa, que é uma das maneiras mais eficazes de gerar novos empregos, só que ligados à economia do conhecimento, com estímulo a trabalhos baseados nas tradições culturais de cada região
e ao crédito para setores criativos da economia, como moda, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Então, essas áreas poderiam ser trabalhadas, incentivadas no sentido de gerar empregos. Então, são alternativas que o governo deveria promover, incentivar e induzir no sentido de que a economia criativa também seja implementada em nosso país, como já ocorre em várias partes do mundo. Bem, falamos da questão como eliminar o desemprego. Agora vamos falar como eliminar a pobreza. Para eliminar a pobreza no Brasil, a primeira ação a ser implementada consiste na eliminação do desemprego. A própria eliminação do desemprego contribui em grande medida para a redução da pobreza, com as estratégias que há pouco nós falamos. Porque, analisando números relacionados com a pobreza e com o desemprego, nós observamos que quanto maior a taxa de desemprego na economia, maiores são os índices de pobreza em nosso país. Então, há uma correlação perfeita entre desemprego e pobreza. De modo que se aumenta o emprego, a pobreza diminui. É uma conclusão lógica, né? Bem, então, para eliminar a pobreza, a primeira medida seria eliminar o desemprego, com as estratégias que há pouco descrevemos. Essa estratégia de eliminação do desemprego deveria ser complementada pela adoção da estratégia de transferência de renda básica ou renda mínima universal para a população pobre, especialmente aquela situada em condição de extrema pobreza e em situação de rua. Entre os 54 milhões e 800 mil pessoas pobres do Brasil, 15 milhões e 200 mil pessoas estão em situação de extrema pobreza, passando fome. A estratégia de transferência de renda básica ou renda mínima, universal para a população pobre, é absolutamente necessária, porque grande parte dela é inapta para ser incorporada ao mercado de trabalho. Sem a política de transferência de renda básica, ou renda mínima universal, a fome passaria a ser sofrida por grande parte da população brasileira. Então, se nós queremos evitar que as pessoas passem fome, é preciso que haja uma política de transferência de renda, conforme nós destacamos como complementar à eliminação do desemprego no país. E, claro que sem a política de transferência de renda, a fome passaria a ser sofrida por grande parte da população brasileira. A adoção da política de renda básica, ou renda mínima universal, para a população pobre, é uma das soluções mais eficazes para atenuar a pobreza. Haja vista que ela permitiria fazer com que os pobres passassem a dispor de dinheiro para fazerem frente às suas necessidades básicas em termos de alimentação, saúde, moradia, etc. O programa de transferência de renda Bolsa Família dos governos Lula e Dilma Rousseff no Brasil é um bom exemplo da aplicação da política de renda básica. Ele precisaria ser mais aperfeiçoada. E a renda que cada um dos usuários do Bolsa Família tem, ela deveria ser colocada no nível mais elevado, a fim de que possa atender às suas necessidades básicas, em termos de alimentação, de saúde e de moradia. A política de renda básica para a população pobre traria inúmeras vantagens.
tais como a redução da criminalidade, a melhoria das condições de moradia da população pobre. Por exemplo, é uma das formas de tirar as pessoas, os moradores de rua. É uma das políticas que contribuiria para que isso aconteça. Então, a redução da criminalidade é uma das vantagens, melhoria das condições de moradia da população pobre e aumento do consumo de bens e serviços pela população pobre. O governo, que é o provedor da renda básica para a população pobre, teria o benefício de menor gasto. Haveria um menor gasto com a repressão policial, que tem sido crescente em nosso país, diante da crescente violência que se estabeleceu aqui, né? Então, o governo, como eu já disse, provedor da renda básica para a população pobre, teria o benefício de menor gasto com a repressão policial e com a estrutura carcerária, em consequência da redução da criminalidade e da redução dos moradores de rua e a elevação da arrecadação de impostos resultante do aumento do consumo da população pobre. Não haverá paz social no Brasil se não for eliminado o desemprego e não for adotada a política de renda básica para a população pobre. Esta é a conclusão que podemos chegar a partir de tudo que nós conhecemos a respeito do problema. Para eliminar a violência, por sua vez, no Brasil, o governo brasileiro deveria atender às necessidades econômicas e sociais de toda a sociedade. A violência tem muito a ver com as carências vividas pela população, em especial pelas populações pobres. E para eliminar a violência, o governo deveria eliminar o desemprego, com o abandono do modelo econômico neoliberal e a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, e com as medidas que nós apresentamos e sugerimos para eliminar o desemprego, a adoção da política de economia social e solidária, que é aquela iniciativa voltada para investimentos buscando a geração de empregos e não o tradicional objetivo de busca do lucro. Então, a adoção da política de economia social e solidária, o combate à pobreza com a execução de programas de transferência de renda e de habitação popular. Programa de habitação popular, com a infraestrutura necessária, sobretudo com a reurbanização das favelas, das áreas onde muitas populações se encontram, áreas de risco. Então é importante que o governo invista no sentido de evitar consequências que possam levar à morte devido a escorregamento de solo em muitas dessas comunidades, devido a chuvas inclementes. Então é preciso que haja investimentos não só na habitação, mas também na infraestrutura a ela relacionada. O combate ao crime organizado, aí é importante que os grandes responsáveis pelo crime organizado sejam levados às barras do tribunal e à cadeia, né? Então, o combate ao crime organizado e a restrição do uso de arma de fogo pela população. Isso para evitar que a violência evolua, cresça no país, como tem acontecido nos últimos anos. Portanto, nós apresentamos o que precisa ser feito para eliminar o desemprego, para eliminar a pobreza
e para eliminar a violência. As soluções são essas que há pouco nós colocamos. E são soluções factíveis de realização. Basta ter vontade política. Os governantes, não só o presidente da República, mas também os parlamentares, na área federal, na área estadual, os governadores de estado, é preciso que todos estejam conscientes da importância de colocar em prática essas propostas que nós estamos apresentando. Agora nós vamos falar sobre o quarto grande flagelo vivido pelo povo brasileiro, que é a inflação. Para eliminar a inflação no Brasil, é preciso que sejam adotadas estratégias para a eliminação da inflação de demanda e inflação de custos de produção, as quais estão presentes na economia brasileira. A inflação de demanda, meus amigos, resulta da insuficiência da produção nacional para suprir a demanda. Veja bem, como é que acontece a inflação de demanda? Porque há insuficiência da produção nacional para suprir a demanda. Então, havendo insuficiência na oferta, a tendência dos preços é subir. E é o que está acontecendo no país, em vários setores da economia. E a inflação de custos, por sua vez, resulta do aumento vertiginoso dos custos dos seus componentes. Então, a inflação de demanda, inclusive, contribui para que os custos dos componentes, dos custos de produção, como salários, matérias-primas, insumos e até os próprios impostos, eles se elevem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então nós temos que, para vencer, eliminar a inflação no Brasil, nós temos que atacar esses dois tipos de inflação que estão presentes na economia brasileira. Isso não tem sido feito pelo governo. Todos os governos que se sucederam desde 1990 procuram combater a inflação aumentando a taxa de juros. Como se aumentando a taxa de juros resolvesse o problema. Muito pelo contrário, não resolve o problema da inflação e, por outro lado, contribui para agravar a estagnação da economia. Inclusive, uma das causas da estagnação da economia brasileira é essa política monetária em que coloca o juro, aumento dos juros, sucessivamente, como instrumento de controle da inflação. É claro que se aumenta os juros bancários, os custos financeiros aumentam. Isso desincentiva os empresários a captarem recursos. Desincentiva as pessoas físicas a adquirirem empréstimos para financiarem qualquer iniciativa da sua parte. Inclusive até para cobrir déficits nos seus orçamentos pessoais. Mas o aumento dos juros faz com que a economia ela se retraia. E ao retrair, compromete a geração do emprego. Inclusive, esse desemprego descomunal que nós temos no Brasil tem muito a ver com essa política de juros que vem sendo adotada no país desde 1990. Então, para eliminar a inflação de demanda, qual é a solução que precisa ser implementada? O governo brasileiro deveria, primeiro, planejar anualmente a economia nacional, coisa que não é feita. Essa turma que está no Ministério da Economia, comandada por Paulo Guedes, simplesmente não faz nada disso que eu estou falando aqui. Não procura planejar a economia nacional
com a participação do setor produtivo, para que a produção nacional, veja bem a importância do governo se envolver nisso, para que a produção nacional tenha capacidade de atender a demanda interna de bens e serviços. Então é importante que, anualmente, haja um planejamento da produção visando atender a demanda que vai acontecer naquele ano. A demanda que é, naturalmente, resultado de uma estimativa a ser feita. Então, o incremento da capacidade nos diversos setores econômicos deve ser baseado nesse esforço que o governo deve realizar com a participação do setor privado, a fim de que a produção ela possa acompanhar a demanda prevista para aquele ano. Porque se não a produção interna não acompanhar a demanda prevista para aquele ano, isso contribuiria para elevar a inflação de demanda, devido à insuficiência da produção. Então, uma forma de eliminar a inflação de demanda seria adotar essa política de planejar, pelo menos anualmente, a economia nacional com a participação do setor privado, para que a produção nacional tenha a capacidade de atender a demanda prevista dos produtos agrícolas e industriais, de matérias-primas e insumos agrícolas e industriais, e dos serviços de energia, transportes e comunicações, e acompanhar a evolução da produção. Além de planejar tudo isso, o governo deve acompanhar a evolução da produção. Quer dizer, mês a mês, ou semana a semana, eu diria melhor, de mês a mês, o governo deve verificar se aquilo que foi planejado está acontecendo. Se a elevação da produção nacional está ocorrendo de acordo com o planejado. Então, o governo, como eu já disse, deve acompanhar a evolução da produção, da demanda e dos preços dos produtos agrícolas e industriais, de matérias-primas e insumos agrícolas e industriais, e dos serviços de energia, transportes e comunicações, para avaliar os casos em que haja possibilidade de desequilíbrios entre a oferta e a demanda. Hoje, com os recursos computacionais que se dispõe, sobretudo com Big Data, que é amplamente utilizada por grandes organizações e por governos competentes, isso seria muito facilmente o governo teria disponível, eu diria, em tempo real, tudo que estaria acontecendo no país. Então, neste acompanhamento, seria possível identificar os casos de desequilíbrio entre a oferta e a demanda nacional. Quando eu falo desequilíbrio, isso pode significar insuficiência na oferta para atender a demanda, mas pode haver excesso de oferta em relação à demanda. No primeiro caso, contribuiria para a inflação da demanda, quando houvesse insuficiência da produção. E no segundo caso, quando houvesse excesso de demanda excesso da produção sobre a demanda, então poderia haver a chamada deflação, ou seja, queda nos preços, que também não é o que desejável, não seria desejável. Nem a inflação nem a deflação são desejáveis em termos do desempenho de uma economia. Mas, como eu disse, identificados os casos
de desequilíbrio entre oferta e demanda nacional, o governo deveria agir para elevar a produção nacional dos itens faltantes. Se não for possível a produção nacional dos itens faltantes, naquele momento, então a solução é importá-los o mais urgentemente possível para evitar a subida vertiginosa dos preços. A prioridade, o ponto que eu queria também deixar bem claro, é que a prioridade da produção nacional deve ser a de atender a demanda interna, coisa que não acontece no Brasil hoje. A prioridade é quem paga mais pelos produtos. Então, por exemplo, se os itens, tanto no setor agrícola como industrial, produzidos no Brasil, se obtém maiores ganhos exportando, a preferência do produtor é de exportar e não de atender o mercado interno. Então, a falta de produtos no mercado interno pode ser provocada por esse fenômeno, por essa falta de política de dar prioridade ao atendimento da demanda interna, que é isso que tem que ser colocada por um governo responsável. É que a prioridade da produção nacional é atender a demanda interna. Esta é uma das formas de eliminar a inflação de demanda. Só quando houver excedentes, aí sim, só quando houver excedentes da produção, é que seriam exportados. O governo deve planejar, com antecipação também, o nível de estoque de produtos agrícolas, industriais, de matérias-primas, insumos agrícolas e industriais, e também do serviço de energia, transportes e comunicações, para evitar sua falta. Então é importante que haja estoque de segurança, de tal maneira que o governo deve manter esses estoques. Isso tem um custo, é claro, mas é preferível manter um estoque de segurança do que simplesmente conviver com a inflação. Então, uma outra iniciativa que o governo deve adotar, coisa que um governo neoliberal não faz, é, digamos assim, estocar produtos agrícolas e industriais, matérias-primas, insumos agrícolas e industriais, e também serviço de energia, transportes e comunicações, para evitar sua falta e, consequentemente, evitar a inflação de demanda. Por sua vez, para eliminar a inflação de custos de produção, o governo brasileiro deveria acompanhar a evolução dos preços dos salários, matérias-primas e insumos, bem como dos impostos federais, estaduais e municipais, para adotar medidas que contribuam para evitar seu aumento sem um correspondente aumento da produtividade. Além disto, o governo deve incentivar o aumento da produtividade na produção agrícola, industrial, do comércio e do serviço, e adotar medidas para promover a redução de custos no sistema de energia e de produção de derivados de petróleo ineficientes, com sua planificação racional. E também no transporte de carga, com sua planificação orientada prioritariamente para os modais hidroviário e ferroviário, bem como a redução dos custos da administração pública, para reduzir os impostos. Então veja o seguinte, quando eu falo em aumento da produtividade, significa o seguinte, aumentar a produtividade significa uma empresa, uma indústria, ou alguém que presta um serviço, tanto no comércio, como por exemplo no comércio,
é desenvolver aquela atividade com maior eficiência e eficácia. Então, aumentar a produtividade significa usar menos recursos para obter o mesmo produto. Ora, a obtenção do mesmo produto com o uso de menor quantidade de recursos utilizados, seja ela mão de obra, matérias-primas ou insumos. Insumos, quando eu falo insumos, diz respeito à energia, por exemplo. Quando eu falo em reduzir esses custos, significa que, por exemplo, a cada uma dessas atividades passasse a utilizar processos mais eficientes. Por exemplo, reduzir o custo da energia poderia significar uma melhoria dos processos de produção da energia elétrica, por exemplo, pela concessionária, melhorando seus processos de produção, como também das refinarias, melhorando os processos de produção de derivados de petróleo, por exemplo. Melhorar o processo de produção em qualquer tipo de atividade significa utilizar novas tecnologias que contribuam, por exemplo, a aumentar a velocidade do processo, porque aumentando a velocidade do processo significa que no mesmo espaço de tempo se possa obter uma maior quantidade de produto. Mas, ao fazer isso, os custos unitários de produção se reduzem significativamente. Outro ponto também é o seguinte: se reduz custos de produção aumentando a escala, ou seja, o tamanho do empreendimento. Quanto maior for a escala do empreendimento, o tamanho do empreendimento, menor o custo unitário do produto. Então, elevar a produtividade significa isto: utilizar o mínimo de recursos na obtenção daquele produto, daquele bem ou serviço. Isso se aplica a todo o setor de atividades: agrícola, industrial, comércio, serviços, como também nos sistemas de energia elétrica e de produção de derivados de petróleo. Além disto, eu sugiro, no caso específico do Brasil, que haja uma planificação governamental na área de transporte de carga, no sentido de que o modal rodoviário, que praticamente transporta 80% da carga no Brasil, ela seja progressivamente reduzida e substituída pelos modais hidroviário e ferroviário, que são mais econômicos. Além disto, é importante que a administração pública também se torne mais eficiente e eficaz, que haja um esforço dos governantes no sentido de fazer com que as estruturas governamentais, tanto do governo federal, governo do estado e municípios, sejam mais enxutas, que use mais tecnologia para melhorar os processos, agilizar os processos administrativos. Então, essas são formas de redução de custo da administração pública, contribuindo para reduzir os impostos. Então, observe que nós estamos sugerindo uma série de medidas que tecnicamente é possível. A ciência da administração moderna, ela oferece respostas para tudo isso. Eu digo isso porque eu também, além de engenheiro e de ter formação em economia, pós-graduação em economia, e tenho também administração. Então, tenho conhecimento das possibilidades que a administração moderna oferece para que os governos possam melhorar o seu desempenho. Para financiar todas as ações necessárias à execução
no plano de governo, é preciso adotar duas estratégias. Veja bem, para financiar as ações necessárias à execução do plano de governo, é preciso adotar duas estratégias. Se não acontecer isso que eu estou sugerindo, nada do que eu propus poderá ser executado. E o plano se tornará uma mera carta de intenção. O que eu estou querendo é o seguinte: com essas medidas, tornar possível a execução do plano. Então, para financiar todas as ações necessárias à execução do plano de governo, é preciso adotar duas estratégias que eu considero fundamentais. Primeiro, suspender pelo período de 5 anos o pagamento dos juros e amortização da dívida pública interna, que corresponde a 48% do orçamento do governo federal. Ou renegociar com seus credores, no sentido de alongar seu pagamento para reduzir os encargos com o pagamento da dívida pública, a fim de que o governo passe a dispor dos recursos necessários aos investimentos públicos. Então, para que o governo federal possa promover os investimentos públicos e induzir o processo de desenvolvimento, ele tem que ter recursos. Então, a primeira fonte de recursos é essa. Suspensão da dívida pública, do pagamento, ou renegociar com os credores o alongamento do pagamento. E na medida que se alonga o pagamento, se reduz os encargos anuais que o governo teria que despender. Mas se não for suficiente isso, utilizar as reservas internacionais de 362 bilhões de dólares disponíveis em 2021, se necessário, para complementar os recursos destinados aos investimentos públicos, visando a reativação da economia. Eu falei, por exemplo, em reativar as obras paradas, em investir nas novas infraestruturas, adotar a política de substituição de importações, adotar a política de economia social e solidária, adotar a política de economia criativa, adotar a política de transferência de renda para a população. Para fazer tudo isso, o governo tem que ter recursos. Então, é importante que, além da suspensão do pagamento da dívida, ou da renegociação com alongamento, utilizar as reservas internacionais, se necessário, para complementar os recursos destinados aos investimentos públicos, visando a reativação da economia e o combate ao desemprego e à pobreza. Sem a adoção dessas estratégias, o Brasil não retomará seu crescimento e será levado inevitavelmente à ruína econômica e social, como já está acontecendo. Todos nós temos a olhos vistos a ruína em que o país se encontra. Lamentavelmente, nada do que acabamos de propor é feito no Brasil pelo governo Bolsonaro. E não é só o governo Bolsonaro, pelos demais governos. Nada disso que eu propus foi feito pelos demais governos, a não ser nos governos Lula e Dilma Rousseff, a adoção da política de transferência de renda da população com Bolsa Família, que tem sido mantido pelos vários governos, Michel Temer e o próprio Bolsonaro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, lamentavelmente, nada do que acabamos de propor tem sido feito no Brasil pelo governo Bolsonaro e pelos governos que lhe antecederam, para eliminar o desemprego, a pobreza, a violência e a inflação. Este plano de governo que estamos propondo é o referencial que a maioria do povo brasileiro deveria considerar na escolha do seu candidato.
preferencial à presidência da República e dos candidatos aos governos de Estado e aos parlamentos federal e estaduais. Esses candidatos, na minha opinião, deveriam se comprometer a defender e colocar em prática este plano de governo. Eu não vejo outra alternativa para tirar o país do buraco se não adotar essas medidas que estamos propondo. Além de rejeitar aqueles candidatos que buscam manter o status quo econômico e social desastroso em que nós nos encontramos, os eleitores devem repelir os candidatos aos cargos eletivos comprovadamente neofascistas que atentam contra a democracia, ameaçando com um golpe de Estado implantar uma ditadura no Brasil. Então estas são, meus amigos, as considerações que eu queria fazer com relação ao plano de governo que o Brasil precisa. Espero que todos nós sejamos bem-sucedidos na escolha do futuro presidente da República e também dos parlamentares. E quando eu falo espero que sejamos bem-sucedidos, é de que efetivamente seja eleito um presidente da República e parlamentares que estejam comprometidos com essas estratégias que acabamos de propor. Então essas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu faço com relação ao plano de governo que o Brasil precisa. Meu abraço fraternal para todos.